Oi! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula de geografia de hoje. Hoje tem geografia, Promeire? Tem! Se você ainda não conferiu quais são as atividades que você tem que fazer, corre lá no aplicativo do Colégio Santa Joana e você vai ter lá a descrição do que é para você fazer, tá bom? Mas eu vou falar aqui, eu vou lembrar vocês também. Hoje a nossa atividade de geografia é na apostila, são as páginas, olha elas aqui, ó. Começando dessa 317, que você vai apenas fazer uma leitura e você vai fazer até a página 321, que é essa aqui, ó. Tá certo? Então você vai fazer da 317, que é uma leitura, até a 321, na verdade até a 322, que é essa aqui, foi o que eu anotei lá, tá bom? Até a 322. E a Promeire quer conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente já não tá falando no conteúdo de geografia sobre dia, noite, atividades que a gente pode fazer durante o dia, durante a tarde, durante a noite, não é verdade? A Promeire esses dias gravou para vocês como funciona esses períodos, não é verdade? De dia nós temos a claridade do dia, a luz natural que é fornecida através do sol, e à noite o sol se põe e vem o período escuro, que nós vamos ter apenas luzes artificiais para nos iluminar. E esse processo, esse processo para a gente ter o dia e a noite, turminha, se chama movimento de rotação que a Terra faz. Então, olha aqui, ó. Nesse desenho aqui, você consegue, a hora que você abrir a sua apostila e você ler um pouquinho sobre isso, você vai perceber esse movimento, ó, um movimento de rotação. O que é isso, Promeire? É através desse movimento que nós vamos ter o dia e a noite. A Terra, ela faz um movimento, a gente não percebe, porque a gente está dentro da nossa casa, a gente está sentadinho nos lugares, né, no sofá, na cadeira. Quando a gente vai para a escola, a gente fica lá quietinho, sentadinho, ou então está no momento do recreio, está no momento da aula de educação física, quando corre, brinca, a gente não percebe na nossa vida, principalmente vocês são crianças, esse movimento. Na verdade, nem nós adultos também percebemos, né, esse movimento que a Terra faz. Mas a Terra faz um movimento, ela gira. Como assim, Promeire? Que difícil isso de entender, não é verdade? Mas vocês ainda ao longo da vida de vocês, à medida que vocês forem estudando, vocês vão entender cada vez mais. Então agora vocês vão entender um pouquinho, lá no terceiro ano vai entender mais, depois no quarto ano, no quinto, e cada vez vocês vão entender melhor sobre esse movimento que a Terra faz. Mas eu quero falar um pouquinho porque é através desse momento, né, desse movimento que é dado para nós o dia e a noite. Então, o Sol, ele fica no mesmo lugar. Então, sempre o Sol vai estar no mesmo lugar. O que vai mudar, o que vai movimentar e girar é a Terra. Então, a Terra, ela faz esse movimento, é claro que é bem devagarzinho, tá bom? Tanto é que a gente não percebe, mas a Terra, ela vai se movimentar, dar uma voltinha e isso vai trazer para nós o dia e a noite. Deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Esse movimento, ele dura 24 horas, que é o período que a gente tem no dia. Então, a Terra, ela vai girando e vai trazer para nós o dia e a noite. Então, quando ela faz essa volta, de manhã, por exemplo, a hora que a gente acorda, já tem claridade, não é? Bem cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, já tá clarinho já, né? O sol já está aparecendo, né? E aí esse movimento vai acontecendo ao longo do dia, até chegar ao período da noite, que é onde a gente não vê mais o sol, que o sol se põe.
E às vezes a gente pensa que é o Sol que está movimentando, que é o Sol que está girando, mas na verdade não é, é a Terra, né? É o planeta que está fazendo esse movimento, e esse movimento a gente chama de movimento de rotação, tá certo, turminha? E aí, o que a Promeire quer mostrar para vocês, ó? Essa lâmpada que está aí na sua apostila, o que ela está representando? Ela está representando o Sol e a claridade do dia, não é verdade? Então, nessas outras partes aqui, ó, vocês vão responder, ó, de acordo com o que você entende, já sabe, as páginas 318, depois a 319, tem um poema aí, Meu Dia, e aí você lê com a ajuda de um adulto, para você responder as atividades A e B, e aí você vai ter as páginas 320 e 321, onde a Beca vai falar um pouquinho sobre algumas atividades que ela faz, e aí em que período ela faz, se é um período do dia, se é um período da tarde, da noite, você vai responder. E aqui, mais uma vez, falando sobre tipos de profissões, tipos de trabalho, você vai encerrar nossa aula de hoje lendo essas imagens, ó, observando essas imagens, essas cenas e respondendo. Então, você já falou para mim, eu já li de alguns, e você já sabe sobre profissões, igual você deu o exemplo do seu papai e da sua mamãe. O período do dia em que eles trabalham, se é no período da noite, se é no período da manhã, não é verdade? Se é no período da tarde, ou se é o dia todo, a noite toda, você já está entendendo melhor sobre isso, não é mesmo? E você vai concluir esse pensamento seu fazendo essas atividades aqui, ó, observando as cenas e se eles estão trabalhando, em qual período, se é de dia, se é à noite, tá bom? Isso é muito importante. Tá certo? E essas então são as nossas atividades de hoje, e depois a Promeire vai gravar mais orientando sobre as próximas páginas, tá? Então hoje é só até a 322, tá certo, queridos? Ó, um beijo com carinho, tchau, tchau, espero todos vocês para nossa aula online ao vivo com a Promeire às 5 horas pelo aplicativo Zoom, e lá nós vamos fazer a nossa aula de matemática de hoje, tá bom? Continuando a nossa aula de ontem, que foi tão legal, né? Espero todos vocês. Tchau, tchau!